Função exponencial. Professora Mariluz de Souza Barbosa. Ativar a memória. Alunos da primeira série do ensino médio. Vou falar hoje sobre um pouco da função exponencial. A função exponencial, né? As habilidades da função exponencial é resolver situações, problemas envolvendo a função exponencial. Denominamos funções exponenciais a função de x é igual a elevado a x, ou y é igual a elevado a x. Ou você usa como falando função de x ou y. Para todo x real, em que a é a constante, sendo que o a tem que ser maior do que zero, e a é diferente de 1. Vamos começar os nossos estudos pelas funções cuja constante x é maior do que 1. Então, a é maior do que 1. Então, esse símbolo aqui significa a palavra maior, tá? Então, vamos para o número 1. 1. A função de x é igual a 2 elevado a x. O 2 aqui, ó, é como se fosse a nossa base. O x é expoente. 2. A função de x é igual a 1 meio, a metade de 1 elevado a x. Agora, vamos para o exemplo 1. Complete a tabela abaixo e esboce no plano cartesiano o gráfico da função de x, que é igual a 2 elevado a x, ou y elevado a 2 elevado a x. Aqui eu vou colocar os valores nesta coluna aqui, os valores de x, tá? Para a gente encontrar os valores do y. Então, vamos lá. X, os valores de x são 2, 1, 0 e menos 1. O valor de y a gente vai encontrar. Y é igual a 2 elevado a x. Y eu vou repetir. Vocês estão vendo que está repetido. Em todos o I eu vou repetir. Então, o 2 eu já tinha. Quem eu vou mudar? O valor do x. O x aqui, ó, corresponde nesse exercício a 2. Então, vai ficar 2 elevado a x é igual a 2 vezes 2. É igual a 4. 2 elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer um número elevado a 1 é ele mesmo, tá? 2 elevado a 0, qualquer um número elevado a 0 é igual a 1. Y é igual a 2 elevado a menos 1. Então, isso aqui é negativo. A gente tem que inverter para positivo. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Então, a gente vai ligar isso aqui, fazer essa ligação dos valores do x e do y, porque agora tem o valor do y. Então, vamos lá. Nós temos um gráfico aqui. Esse aqui se chama-se o valor das abscissas e essas daqui das ordenadas de y. Então, eu vou ter que associar os números, ó. Nós temos o valor de x é 2, está ligado no 4. O 1 está ligado no 2. O 0 aqui não apareceu, não colocamos. Aqui, então, aqui é o ponto de origem, o ponto de partida. O 0 está ligado no 1. O menos 1 está ligado no meio, tá? Então, observe que y é igual a 2 elevado a x é igual o a, é o valor de 2, que é a nossa base aqui, o a, certo? Então, o a aqui é maior do que 1, não é? O a é maior do que 1, porque aqui, ó, o valor é 2, então é maior do que 1, o a é maior do que 1. Então, ela é uma função crescente, ó. Vocês têm aqui uma função crescente, uma função exponencial crescente. Isso aqui corresponde a 2 elevado a x, tá? Esta é uma crescente. Isso aqui, esse primeiro aqui, significa primeiro quadrante. Este daqui significa o segundo quadrante. Toda função
ela função exponencial, ó, ela não é para tocar na linha do x, ó. Não é para ela tocar. Ela vai próxima, mas ela não toca. Então, isso aqui é uma função crescente. Ela está entre o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Exemplo 2. Complete a tabela abaixo e esboce no plano cartesiano o gráfico da função. Agora é 1/2, é a metade de 1. Então, ela vai ser o quê? Uma função decrescente. Ou y é igual a 1/2 elevado a x. Então, vamos lá. X, quem são os valores de x? -2, -1, 0, 1 e 2. Neste daqui agora, ó. 1/2, vou ter que repetir todos. Então, agora vamos resolver as continhas, ó. 1/2 elevado a -2. 1/2 elevado a -2 é negativo, é uma fração negativa. Então, eu vou inverter. O 2, o 1 é numerador e o 2 é denominador. A gente vai inverter. Ó, vai ficar o 2 sobre 1 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, certo? Que dá 4. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, então é igual a 1. 4 dividido por 1 é 2. Com -1, ó, aqui é meio elevado a -1. Então, a gente vai ter que inverter essa fração aqui negativa, a gente vai ter que inverter para positiva. Então, a gente vai inverter o número, ó. Vai ficar o contrário, ó. 2 sobre 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. 1 elevado a 1 é 1. Então, 2 dividido por 1 é 2. O próximo, 0. 1/2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Y é igual a 1/2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, é 1/2. 2. Tem 1/2 elevado a 2. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. E do 2 elevado ao quadrado, que daria o quê? O 4. Só que aqui eu separei, ó. 1/2 elevado ao quadrado é repetir duas vezes 1/2 vezes 1/2, ó. Vou multiplicar, ó, numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 1 é igual a 1. E o 2 vezes 2 é igual a 4. Tá? Observe que y é igual a 1/2 elevado a x, que é o que está aqui em cima. O a é a metade de 1. Se a metade de 1, ele é menor. Então, 0 é menor do que a e o a é menor do que 1. Então, essa aqui é uma função decrescente. Só que agora a gente vai esboçar no gráfico, né? Esboço no gráfico, né? Então, aqui, ó, nós temos o x, ó, positivo e negativo. E aqui só vou usar só o y, os positivos, que é ordenadas. Então, nós temos aqui, ó, vamos fazer a ligação, ó. O -2 está ligado no 4. Ó, o -1 está ligado no 2. O 0, ó, o 0 que estaria aqui, o 0 está ligado no 1. Depois nós temos o 2 está ligado no quê? 1/4, ó, 2. O 2, olha, tá faltando aqui, ó. Não tá faltando aqui. O 2 está ligado num quarto, bem aqui embaixo, bem mais aqui embaixo. O 2, num quarto, ó. O 1, ó, eu dividi em duas partes, aqui ficou meio. E 1/4 tá aqui embaixo, ó. Tem bem mais próximo aqui, ó. Não deu para eu fazer a ligação, mas tá aqui, ó. Bem próximo aqui, tá? Então, aqui, nós temos uma função decrescente, porque é meio, é menor do que 1. A letra A é menor do que 1. Então, é uma função decrescente, tá? A de cima é crescente e esta, aqui de baixo, é decrescente. 3. As funções de x é igual a 2 elevado a x e a função de x é 1/2, a metade de 1 elevado a x, vão representadas ao lado. Nós vamos representar aqui agora para vocês, passando pelo mesmo ponto. Se sim, quais são as ordenadas? Ela passa no mesmo ponto? Sim, as duas passam no mesmo ponto, não passa? Onde elas se cruzaram, ó, parece um X, ó.
Elas se cruzaram onde? Entre o 0 e o 1. Tá? Aqui, ó, aqui o 0, que é o ponto de origem, ponto de partida, o 0 aqui, e 1. As duas se cruzaram, ó. Esta daqui é a crescente, esta daqui é a decrescente, ó. Primeiro quadrante, ela pega o primeiro e o segundo quadrante. A crescente. A decrescente também pega aqui, ó, o segundo e o primeiro quadrante. Tá? Então, vamos lá, né? Então, tá lá, exemplo aqui, ó. Elas passam? Sim. No mesmo ponto? Sim. As coordenadas de x e de y quem são? O 0 e o 1, tá? 0 e 1. Toda função exponencial passa pelo ponto entre 0 e 1. E também, ela não toca no eixo x, ó. Ela não é para tocar, ó. Não é para tocar. Dá para fazer pela função GeoGebra, mas aqui não tem como a gente ensinar para vocês no momento. Só na próxima oportunidade. Observação. A função de x é igual a 2 elevado a x ou y é igual a 2 elevado a x. A é 2. O A é 2, ela é maior do que 0. Então, é uma função crescente. A função de x, que é 1 meio elevado a x, ou y é igual a 1 meio elevado a x, o A, ó, é 1 meio. Ela é a metade de 1. Menor, então, ela é uma função decrescente. Tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês retornam à aula, né? Que está explicando muito bem aí o que é crescente, o que é decrescente, o que está em que quadrante, em que ponto ela passa, tá? É um bom estudo e até a próxima.